Gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando aqui um assunto muito importante que tem a ver com a nossa estrutura emocional, com a nossa estrutura psíquica, espiritual também, por que não? Tá? E eu quero estar lendo aqui um artigo muito interessante que fala sobre o controle mental que as seitas elas fazem nas pessoas. E pelo perfil de algumas pessoas que eu já conversei, que eu já dialoguei, que eu já vi, esse controle, ele realmente existe, né? Em seitas, principalmente, mas isso acaba também atingindo muito, com muita força, né, a vida de muitos evangélicos. Então, qual é o método que essas seitas elas utilizam para poder fazer com que as pessoas elas acabam ficando presas dentro de uma gaiola e muitas das vezes elas não conseguem sair de lá? Controle emocional. A chave desse controle está no temor e na culpa, também chamado de inculcação de fobias. O membro da seita desenvolve a paranoia de que Satanás está à espreita para caçar-lhe se em qualquer momento questionar a organização religiosa ou por alguma razão a abandone. Ele e a sua família morreriam de forma horrível. Então, o medo é aquilo que leva as pessoas, muitas das vezes, a ficarem ali presas dentro daquele vínculo, daquela seita dali. Então, eu já vi, por exemplo, e olha que muitas igrejas evangélicas acabam adotando esse tipo de comportamento. Olha, se você for sair daqui para ir para uma outra igreja, a sua vida vai de mal a pior. Você está assim porque você saiu de lá. Não era para você ter saído de lá. Olha, a sua vida espiritual só não está dando certo porque você saiu sem a bênção do pastor. Isso aqui é uma característica de uma seita que, infelizmente, muitos pastores acabam trazendo para dentro, né, do corpo de Cristo, fazendo que aquelas pessoas que estão ali fiquem amarradinhas, presas ali dentro do seu, daquele aprisco, daquela gaiola ali. Então faz essa manipulação, né, com medos, com fobias, né? Você não pode sair daqui, aqui é o seu lugar, Deus te plantou aqui. Se você sair daqui, a gente não sabe o que pode acontecer, eu não me responsabilizo. Isso no psicológico de um cristão fraco ou novo na fé, isso gera um problema psíquico muito grande. Ela passa a viver a vida perturbada, porque ela acha que ali é o local de salvação. Por que tem muita gente que sai das seitas? Por que tem muita gente que sai daquela religião que ensinou a vida inteira que somente ali é que é a igreja certa, a igreja correta, a única igreja que salva, a única igreja que tem uma palavra perfeita, as outras é cristandade, as outras é Babilônia. Então ela fica naquele grupinho ali fechado e só se envolve com gente daquela denominação, daquele grupo, fazendo uma espécie de que se eu me envolver com alguém de uma outra religião, eu estou entrando em um jugo desigual. Olha que perigo, olha que coisa estranha essa. Então, o que é isso? Eu não sou seu irmão em Cristo, você não é meu irmão em Cristo, Deus não pode usar aquela pessoa para aquele lugar, ele só aceita sair daquela igreja se você se mudar. Porque se você sair de uma para outra, simplesmente porque você quer ir, eles vão taxar você de macaco, que fica pulando de galho em galho. E por causa disso é que a sua vida acaba não dando certo. Controle de conduta. Olha aí, ó. É reforçado aos membros toda classe de regras peculiares, normas sobre vestimentas e outras coisas não especificadas na palavra de Deus. Novos modelos de comportamento são apresentados, como as visitas de porta a porta, a assistência em várias reuniões semanais, novas atitudes para com os dissidentes e, na sequência, os ensinam que ele é perseguido por suas crenças. Essa aí é boa, né? Então, quer dizer, a pessoa ensina heresia,
aí por ela estar sendo corrigida ou sendo, vamos colocar, advertida pela heresia que ela ensina, não, isso é perseguição, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, meu chapa, você está no caminho certo, né? Você pode ensinar a heresia que for. Se você está sendo perseguido por causa da sua heresia, porque você está no caminho certo. Meu irmão, que conversa é essa? Né? Então, a seita, você veja que elas fazem uma coisa chamada lavagem cerebral. Então veja o passo a passo. Primeiro ela vem na sinceridade, porque ninguém nasce com esse estímulo, né? A pessoa, ela vem por causa de Jesus, ela vem com o coração aberto e aos poucos ela vai sendo feita uma lavagem cerebral na mente dela, vai dizendo aqui que é o certo, aqui que é o caminho correto. As outras é seita, a outra é Babilônia, a outra é sistema religioso. Né? Os outros irmãos é tudo gente fanática, tudo faz parte do sistema da Babilônia. Ah, sai da Babilônia, sai dela, povo meu. Sabe aqueles discursos, né, com jargões já prontos? E aí a pessoa fica com aquilo na mente, caraca, isso aqui é verdade, isso aqui eu não posso sair dessa daqui. Isso aqui é que é o correto, né? Isso aqui é que é o correto, isso aqui é que eu devo permanecer. E aí tem o controle de conduta. Ó, você precisa estar vindo aqui, né, nos cultos de terça, de quinta, de domingo, tá bom? Tem que estar aqui nos cultos de terça, de quinta, de domingo. Ah, mas eu não posso... Não, meu irmão, dá o teu jeito. Você tem que estar vindo aqui 3 vezes na semana. Se você deixar de vir um dia, ou então se você faltar um dia de culto, é o controle, muda o seu comportamento. Quantas vezes já passei por isso? Né? Inclusive irmãos nossos daqui que andam com a gente, eles falam o seguinte, né? Inclusive o líder dessa pessoa falou, olha, você está com algum problema, você está diferente, né? Já é a segunda vez que você não vem na reunião, né? Nós temos que orar porque você está uma pessoa que precisa de oração. Então a pessoa fica sendo vista não pelo Espírito Santo que tem nela, mas ela é vista pelas condutas delas. E esse tipo de conduta vai agora mudar. Então agora você tem que trazer, né, toda semana um convidado. Se você não trouxer um convidado, meu irmão, se você não trouxer uma pessoa nova para cá, tem alguma coisa errada aí com você. O que está acontecendo com você? Você não ganha ninguém? Você não ganhou ninguém para Jesus? Né? Você tem que estar toda semana indo de porta em porta lá com 2 pessoas para poder falar de Jeová. Tem que ser assim. Esse tipo de regra, esse tipo de controle de conduta faz com que a pessoa ela se acostume a ter esse tipo de vida. E quando ela sai dessa seita, o que acontece com ela? Ela fica perdida. Ela não sabe mais o que faz da vida. Por quê? Porque ela, ao invés de se encher de Cristo, ela se encheu de condutas de controle e de doutrina. Tirou essas doutrinas de homem, tirou a conduta, tirou tudo isso aí, pronto, ela fica perdida, não sabe mais o que faz. Ela se perde, vai para o mundão, vai beber, vai fumar, né? vai pegar geral. Por quê? Porque ela não aprendeu que ela precisa fazer aquilo que Cristo nos ensina a fazer, que é conhecê-lo. Conhecê-lo. O outro tipo de coisa é o seguinte, ó, controle de pensamento. Controle de pensamento. Empregar-se uma linguagem carregada de termos peculiares do grupo. Tá? Então você veja que tem grupos que usam só aquela linguagem delas ali. Aquela linguagem que eles usam é próprio daquele grupo, daquela seita. Tá? Então tem que ser uma coisa própria deles. É igual uma empresa onde eu trabalhei que você tinha que falar bom dia e o nome da empresa. Aí eu cheguei lá na empresa e falei, o que é isso aqui? Bom dia, e o nome da empresa. Oi, bom dia, e o nome da empresa. Eu falei assim, ué, né? Ah não, porque o chefe mandou a gente falar isso, bom dia e o nome da empresa. Eu falei, não, lavagem cerebral é essa, tá louco? Né? E eu não fiquei fazendo isso não, meu irmão, que maluquice é essa? Então,
as pessoas elas são condicionadas a ter aquela linguagem daquela própria seita, que são as suas próprias normas, aquelas doutrinas, e você vê que ela vai se fechando naquele mundo, né? Porque tem um controle emocional com as fobias, tem um controle de conduta, que é o seu dia a dia, o seu modo de viver, de vestir, né? De se relacionar, do que fazer, o que não deve fazer, né? Tem igreja que não deixa ir para estádio, nem ver jogo de futebol, não deixa nem ver um filme, não deixa nem ir no cinema. Vai mudando a sua conduta. Controle de pensamento, né? A linguagem, os termos, novo sistema teocrático, organização de Deus, a verdade. Os outros são tudo apóstatas, tudo é branco ou negro, ou seja, eu estou certo, você está errado. Eu já perguntei para o Testemunho de Jeová, você já imaginou se eu estivesse errado? Eu nunca estou errado. Eu estou certo. É branco no preto, é preto no branco. Ou seja, não existe um equilíbrio. Não existe nenhum tipo de ajuste. O ajuste só vem de dentro para fora, nunca vem de fora para dentro. Ou seja, Deus não usa mais ninguém. Ninguém mais é usado por Deus. Deus só usa aquele canal, Deus só usa aquele pregador, Deus só usa aquela denominação, Deus só usa aquela seita, Deus só usa aquele líder. Né? A entidade é boa e todas as demais são do diabo. Existe resposta para todas as suas perguntas, pois assim o membro não necessita pensar por sua própria conduta. Né? Então, quer dizer, eles não fazem você pensar, você questionar. Tenta questionar um líder, se a resposta não será agressiva. Questione, diga, não, cara, não queria assim não, eu queria da outra forma. Se ele agir com você de forma agressiva, é porque essa pessoa ela está agindo como um líder de uma seita. É só você ver um exemplo, por exemplo, né, redundância aqui, né, das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová agem assim. Agem dessa forma, assim, ríspida. Assim, se você não acredita no corpo governante, olha que absurdo não acreditar no corpo governante. Então, olha como é que esse tipo de comportamento ele vai entrando dentro, ele entra no seio do corpo de Cristo e a pessoa se torna sectarista, exclusivista. E vamos lá, ó. Controle de informação. Aos membros é proibido qualquer acesso à informação ou crítica sobre o movimento. Isso pela internet já é mais difícil de fazer, mas principalmente hoje quando todo mundo tem o celular na mão. Mas geralmente eles fazem de tudo para que isso não venha a entrar, né, a entrar ali naquele sistema deles, né? A entrar ali no sistema deles. O membro sempre está ocupado lendo suas próprias literaturas e assistindo às reuniões. Dentro da estrutura piramidal do movimento, existem diversos níveis de conhecimento. Aí é aquela estrutura que faz o seguinte, ó. No domingo, sou eu quem prego. Aí na terça-feira, no grupo de célula, você vai discutir aquilo que eu prego. Aí na quinta-feira, que é a reunião da liderança, vocês vão ouvir e vão discutir aquilo que eu preguei no domingo passado. E no domingo que vem sou eu que prego de novo. E fica nesse círculo vicioso. Os livros que vocês vão ler são os livros que eu recomendo, são os livros nossos, né? E tudo é baseado naquilo que eu quero que você leia. Pois é. Né? Então tudo sou eu que recomendo, tudo parte de mim, tudo depende de mim. Aí não existe mais espaço para ninguém mais pregar, porque a pregação agora é minha, eu prego. E quando tiver o grupo de célula, vocês vão discutir aquilo que eu preguei. Acabou. Agora tudo aqui, ó. O nível de conhecimento é tudo voltado para aquele movimento ali. Tudo voltado para aquele movimento. E os livros que você lê tem que estar de acordo com o que ele quer. Você tem até uma liberdade para poder ler algumas coisas, mas isso não é recomendado, tá? Muitos por desconhecerem
esses aspectos das seitas acham que os sectaristas sofrem inteiramente de problemas espirituais, nada mais. Pessoas que fizeram parte de uma seita têm problemas e necessidades especiais. Uma das dificuldades é que encontram má compreensão e, invariavelmente, estigma na comunidade evangélica. Né? Então você veja que qual é o problema dessas pessoas, né? Voltando aqui, porque olha o que acontece aqui com essas pessoas que acabam entrando nessas seitas e elas ficam problemáticas quando descobrem que estão errados. Olha só, desilusão, angústia, perda da confiança em si mesmo, medo de voltar ao estilo de vida anterior ao do envolvimento com a seita, tensão, incerteza, crise de identidade, falta de rumo. É isso que a pessoa ela passa a sentir. E aí olha o resultado de uma pesquisa intensa feita com 30 mil ex-sectaristas, observou entre eles casos significantes de depressão, solidão, ansiedade, baixa autoestima, superdependência, confusão, inabilidade para se concentrar e psicose. É sério ou não é? E aí a pessoa ela sai daquela seita que ela viveu e viu que foi enganada durante anos e anos, aí agora ela quer partir para um outro extremo. Então, se antes ela ia numa igreja e lá foi enganada, então agora ninguém pode ir na igreja, porque templo, Deus não está lá. Se antes ela tinha comunhão com os irmãos e tomava ceia, não, agora ninguém pode tomar Santa Ceia, isso é simbólico. Se antes ela ia se batizar, não, agora batismo não é de Deus, isso aí passou. Né? Então, se ela viver uma vida de prisão, agora ela vai querer viver uma vida de intensa liberdade. Então, essa intensa liberdade que ela está vivendo agora é a antítese para poder ela se desvincular de vez de tudo que ela viveu presa lá no passado. E o que também está errado. Tá? Porque não é porque eu vivi preso no passado de uma certa forma que eu vou ter que viver uma liberdade tão grande, mas tão grande, que essa liberdade faz com que eu viva de uma maneira que não existe também mais corpo de doutrina. Então, às vezes, a gente vê pessoas que chegam no canal e são extremamente legalistas, meu irmão, só que legalista ao inverso. É um legalismo ao inverso. Tipo, qual é o legalista original? Você tem que tomar Santa Ceia toda semana, que se você não tomar, você não está salvo. E qual é o legalista ao inverso? Você não precisa mais tomar. Percebeu? Então, tem a pessoa para se desvincular daquele legalismo que ela viveu durante anos e anos, aprendendo que ela teria que tomar toda semana, que se ela deixasse de tomar uma, ela iria ser condenada. Então, não, agora eu não vivo mais no legalismo. Agora eu sou livre em Cristo, então eu estou vivendo, não preciso mais cear e ter comunhão com os irmãos. Aí vai usar o texto do ladrão da cruz, de um monte de coisa. Bom, aí começa a fazer o corpo de doutrina deles, né? Começa a fazer o corpo de doutrina deles ali. Então, gente, esse tipo de matéria me preocupa porque às vezes a gente vê pessoas chegando aqui no canal que tem esse tipo de comportamento e tem medo de se relacionar por causa das feridas que já passou no passado, que já viveu no passado. Essas feridas que ela viveu no passado fez ela se tornar uma pessoa fechada, confusa, às vezes ignorante, se estressa à toa, você não pode falar uma coisinha com ela que ela vai achar que você está chamando a atenção dela, que ela vai achar que você está querendo prender ela de novo naquele sistema que tanto custo ela teve para poder se libertar. Então que a gente possa estar orando por esses irmãos, que a gente possa estar buscando no Senhor uma saída para eles, para que eles possam enxergar em Cristo essa verdadeira liberdade. Em Cristo, esse verdadeiro sentir da graça, né? E que eles não venham nunca perder a esperança em Cristo. Nunca viu perder essa esperança em Cristo, né? Por mais que eu tenha decepções, que eu também já tive decepções, já deixei de ser professor em uma igreja porque um outro professor me viu andando de bermuda e me caguetou lá, falou, tá andando de bermuda, foi e me tirou.
Você acha que ia largar Jesus por causa disso? Você acha que ia abandonar Jesus por causa disso? Você acha que ia deixar de viver o evangelho por causa disso? Não. Mas é porque eu estava firme nas minhas convicções com Cristo e nada de homem ia tirar as minhas convicções. E eu não precisei partir para o outro lado extremista, sempre mantendo o lado do equilíbrio. Porque é o que Jesus falou em João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.